Foucault, a ordem do discurso no uso da cognição instrumentalizada, e de Jardias de Vasconcelos. Aula inaugural formulada por Foucault no Collège de France, cujo propósito mostrar heuristicamente o caráter ideológico da linguagem, a razão instrumentalizada pela cognição. Portanto, a fala articulada como produto social e político, em defesa do poder como forma de domínio. Com efeito, o discurso é controlado. A linguagem instrumentalizada, ao mesmo tempo ideologizada na perspectiva epistemológica, substanciada em defesa da economia de mercado. A linguagem tem como objetivo conjecturar a defesa do poder em direção ao conhecimento epistêmico, sistematizando procedimentos organizados na estruturação do domínio de classes, motivo pelo qual a linguagem é um instrumento de poder. Deste modo, funciona a cognição como substrato da racionalidade. Sendo desta forma, do ponto de vista exegético, a racionalidade do discurso é essencialmente repressiva, limitada às circunstâncias do domínio. Predicados supostamente racionais, subjetivando as ideologias cognitivas, a fundamentação do poder como forma natural do controle social das classes subalternas. Deste modo, a racionalidade cartesiana relaciona o desejo institucional com o poder político como a abordagem, exatamente a exclusão explicitada a partir da linguagem fenomenal que fundamenta o controle social. Portanto, a acepção do discurso articulado com o domínio possibilita a segregação dos dominados. Com efeito, o único discurso válido é o ideológico, não sendo necessário a construção da verdade. Entretanto, a sustentação do domínio econômico. A linguagem, apenas a subjetivação ideológica de uma suposta cognição objetiva, quando é apenas subjetiva e instrumentalizada em defesa da memória estruturada como forma ideológica cognitiva. O discurso referido como verdadeiro epistemologicamente não tem legitimidade. Os critérios da verdade não são objetivos,
ideologias construídas. Deste modo, a ordem do discurso sem validação epistêmica. No uso da hermenêutica, o sujeito cognitivo, o que é o saber epistemológico, a não ser a afirmação da imposição da linguagem do dominador como classe social. Com efeito, o discurso, em sua ordem descritiva, as regras naturais da imposição do estatuto de classes em uma sociedade liberal. Sendo assim, o que garante o discurso como hermenêutica positiva, o estabelecimento do espírito da vontade como manipulação estabelecida pelo Estado em defesa dos opressores. A resposta hermenêutica, tão somente a episteme legitimadora da manipulação do discurso. A crítica formulada por Foucault, o que é a verdade, a não ser a referida fundamentação? O poder compreende a representação como sinais do mascaramento. Com efeito, a fala está substancializada por ideologias irracionais, com princípios ideológicos, a uma interpretação da ação cognitiva opressora. Sendo desta forma, o controle do discurso funciona como mecanismo da memória internamente na formatação de mentes deturpadas do ponto de vista da objetividade e não da verdade lógica racional. O que é dito é o que se esconde em suas significações fenomenológicas em cada tempo histórico, como produto de mecanismos solidificados em fundamentos culturais epistemológicos. Portanto, o discurso é a linguagem repetida, legitimada por meio da fala como legitimidade do poder. A forma ideologizada de retransmissão dos desejos substancializados nas regras de uma sociedade de livre mercado, motivos pelos quais o discurso é, de algum modo, o limite das regras impostoras. Por outro lado, a dialeticidade das forças consultoras da opressão, significando para Foucault que o discurso funciona por ordens estabelecidas, sendo o que está em jogo não é a verdade da linguagem articulada, mas a validade do discurso ideológico. Para Foucault, as condições objetivas da linguagem definem por rituais circunstanciais
e não pela eficácia epistemológica, a natureza da fala dirigida. Portanto, a desconsideração, as regras gramaticais, o saber científico, a objetividade da análise fenomenológica, na prevalecência da ideologia propositada. Em um segundo momento, a finalidade do discurso garantir espaços fechados, não possibilitando mudanças, com efeito, a estruturação da linguagem ofuscada. O fundamento epistemológico determinará, por meio da razão, o estabelecimento da cognição alienada, como o Homo sapiens estrutura a memória, instrumentalizando a cognição e ideologizando o discurso. Todavia, as verdades não objetivadas no fundamento, a perspicácia, as regras do domínio, em síntese, a compreensão da aplicação estruturalista no mundo cognitivo, a linguagem desenvolvida, incompleta, sejam quais forem os mundos epistemologizados. A função ideologizada da linguagem, atendendo às exigências da representação, a lógica da opressão, sendo a cognição, neste campo objetivo, o discurso controlado ideologicamente. Por fim, salientamos que essa obra é de grande significância para os estudos filosóficos, como também para aqueles que se dedicam a estudar o discurso, o desenvolvimento da linguagem manipulada cognitivamente. Sendo assim, a criação, seus modos de enunciação e o jogo repressor na defesa do discurso epistemológico. Para Foucault, a linguagem é produto da manipulação do discurso como meio de esconder a verdade. E de Jardim de Vasconcelos,